Olá galera, meu nome é Wagner. Eu jogo Yu-Gi-Oh! Já há alguns anos, né? E resolvi fazer alguns vídeos aqui é, com gameplays, né? De testando alguns baralhos, né? Alguns baralhos que eu sei jogar, né? Mais pra frente talvez eu me arrisque em alguns que eu não conheço ainda. Tô aqui no Tag Force 6. É, Eu não vou comentar muito sobre o baralho aqui inicialmente, a gente vai direto para gameplay. Só vou falar a ideia central desse baralho aqui, que tô me baseando na estratégia de Masked Hero, né? Qual que é a estratégia do Masked Hero? Ter pouquíssimos monstros e muitos buscadores. É, E além dos buscadores, eu investi na ideia aqui de ter recicladores também, né? Como o Monster Eye e a recuperação de fusão. É, Também tô aproveitando aqui a super polimerização e é um deck que está em teste ainda, mas eu já fiz um bom número de duelos aqui, eu acho que uns 10 duelos pelo menos, e não perdi. É, e enfrentando assim duelistas fortes aqui, não peguei os duelistas fracos para testar o deck não, né? Porque como eu já conheço a estratégia do Elemental Hero, não, não precisava ali de me familiarizar, né? Que eu já estou familiarizado. É, E no deck adicional tem só as fusões genéricas, dois heróis da visão, as genéricas que eu estou considerando aqui, né? Um elemental hero mais um monstro de algum elemento, tem uma de cada pelo menos, um de cada elemento. E dois X vamos dizer, né? Essa barata aqui eu acho ela muito boa, mas esse Kashikoshi aqui tá aqui porque eu ainda não tenho o Utopia. Se eu tivesse o Utopia eu usaria ele. Acho que o Utopia aqui no Tag Force 6 a melhor opção, né? Que é o monstro Aiz aí do Yuma. No final do vídeo eu vou comentar mais um pouco é, sobre as estratégias. Se precisar, né? De repente na própria gameplay já vou conseguir explicar. Vou enfrentar os três protagonistas principais aqui, né? Começando pelo Yusei, depois o Jack e por último o Crow. O Crow por último porque eu acho que ele tem o melhor deck, né? Blackwing. Vamos ver se a gente inicia o duelo ou não, né? Yusei vai iniciar. Eu prefiro que seja assim. Eu prefiro jogar em segundo com o Elemental Hero, né? Porque não é um deck muito defensivo, não. A maneira como eu montei, né? Aqui eu já vou puxar o Stratos. Tô pensando se eu uso essa carta já. Tá, vou usar, vai. Vou colocar o calor. Vou usar o R. Eu escolhi o calor porque com o calor eu consigo fazer a fusão do... Eu consigo fazer o Nova. O Nova, ele é uma carta que eu gosto muito. Vou pegar o Aviário. Porque o Aviário eu acho que é o pior herói que tem aqui. Dos que eu vou usar como matéria de fusão. Ele tá aqui mesmo por causa do atributo, né? Aí eu vou usar ele, mais o Hit, para usar o Nova. O Nova é bom que ele recicla, né? Aliás, ele não recicla, né? Ele recupera recurso. Então a gente gasta muito recurso para fazer ele, mas ele destrói o monstro e a gente vai lá e puxa uma carta como foi aqui. Apesar
ter comentado que a gente tem pouca carta defensiva aqui, né? Eu só coloquei uma Mirror Force e é só isso que tem de armadilha no deck. Mas tem aqui a super polimerização, né? Que eu consigo usar os heróis não, né? Os monstros adversários para fazer fusão. E tem o controle mental, que é a mesma ideia. Eu pego o monstro do oponente e uso ele para fazer a fusão. Bom, aqui eu não sei se eu já uso essa carta para puxar algum outro monstro. Porque não vai dar para ganhar nessa parte, nessa rodada, né? Então eu não gosto de arriscar não, né? Vai que aqui é uma Mirror Force e acaba limpando o meu campo, né? Bom, não é uma carta que eu não conheço. Esse deck do UC aqui no Tag Force 6 está com muita carta que eu não conheço. Ah, tá. Não foi destruído por causa do efeito desse monstro aqui. Defensor Necro. Que eu também é uma carta que eu não conheço. Aqui ele vai fazer um Synchro. Também não conheço esse guerreiro cicatrizado. Posso usar a super polarização aqui. Com dor no coração eu vou descartar o controle mental. Aqui tem que tomar cuidado. A única fusão que eu posso fazer usando o monstro do oponente é o Gaia. O Gaia não é o melhor elemental Hero que tem, né? Mas é um bom monstro. É uma versão primitiva do Rebellion, né? Dark Rebellion. Bom, vou fazer as contas aqui, né? 2.600, 2.200, 4... 2.600, 4.600, 4.800. Preciso de um monte de 1.400 só. Então eu já vou puxar o prisma. Eu vou invocar ele. Se ele não tiver nada para defender, aqui já é vitória. Não defendeu os principais, creio que não tem mais nada. Vencemos sem muita dificuldade, né? E pegando, entre aspas, leve, né? Indo com cautela. Agora vamos no Jack, né? Eu acho os protagonistas desses jogos, né, do Tag Force, dificilmente eles têm baralhos assim que são tão bons quanto deveriam, né? Principalmente o Crawl. O Crawl ele tem aqui um dos melhores decks da época. Não tô achando o Jack. Ele não tá por aqui não. Acho que tá aparecendo esse personagem aqui de cabelo meio prateado em vez do Jack. Então eu vou enfrentar. Pode ser a Akiza, já que não tem o Jack. Akiza ou Aki, né? Akizawa. Sempre gosto de ir até o final, porque pode ter alguma carta jogada ou aquele carinha lá do evento, né? Que ele dá algum item ou dinheiro. Ali acabou que eu não tinha. Não gosto de iniciar o duelo não, mas tudo bem.
Eu vou puxar a polimerização. Não precisava, mas puxei de uma vez. A mão que veio muito boa. Essa planta aqui eu não lembro o efeito. Parece que não vai fazer nada. Ah, invocou essa carta. Essa aqui eu não conheço não. Anjo Caído das Rosas. É uma carta de terra, então vamos ter que chamar o Gaia. Pelo que eu tô percebendo, de repente eu precisaria colocar outro Gaia no extra deck, porque não sei se é coincidência, mas eu tô enfrentando muita gente que tem muito monstro terra, né? Bom, descarta o Tornado Gigante, infelizmente. Se tivesse algum monstro aqui eu descartaria, tá? Pra depois já usar o Recuperação de fusão não, né? A Miracle Fusion. Nossa, ela parece que veio só com o monstro na mão, né? Porque não colocou nenhuma carta mágica e armadilha. Bom, vou puxar o calor aqui. Faltou vir mais um monstro pra mim, né? Se esse monstro já estivesse no cemitério seria muito bom. Que eu ia puxar ele com o meu monstro renascido. Que eu gosto de atacar sempre com o mais fraco, né? Porque primeiro vai que tem um Gorz na mão. Mas acho que ela não usa o Gorz não. Nossa, colocou esse campo enjoado. Não colocou esse campo enjoado, mas como ela não colocou antes um monstro forte, em campo não vai fazer diferença. Outro monstro terra. Então não adiantaria nem se eu tivesse como ser nascido, né? Eu puxar pra mim. Eu vou usar essa rosa pra fazer fusão. Com essa rosa eu vou fazer o escuridão. É o que eu falei, o museu tá com 1200. Bom, que eu acho que não precisa pensar tanto não. Vou invocar o prisma. Chamar o escuridão agora. Usando essa rosa e o prisma. Agora com a Miracle Fusion eu vou fazer o brilhante. O brilhante ele vai ser bom aqui porque ele vai ganhar um reforço ali com os monstros que estão banidos. E vamos atacar. Vou atacar os mais fracos aqui, né? Que são essas rosas ali. E já vamos vencer. A Aki
também não foi um grande desafio pra gente. Vamos enfrentar o Crawl agora. Teoricamente o Crawl é para ser o mais forte, mas se não me engano o Blackwing tá nerfado aqui ainda, né? Nessa época. Eu ainda não joguei com. Ainda não montei o meu Blackwing aqui. Então não tenho certeza. Como o Crawl, se vier. Não veio, né? Super polimerização. A gente ia fazer muitas vezes o escuridão, né? Bom, invoquei o calor para ver se ele ativava alguma coisa ali. Eu sempre fico imaginando que o oponente vai ter uma Mirror Force, né? Aqui eu já poderia fazer duas fusões, né? Aqui a mão veio boa, apesar de ter... Olhando assim parece que não, mas aqui dá pra fazer a fusão direto. Dá pra usar recuperação de fusão. Dá pra usar Miracle Fusion. Mas eu vou com calma aqui. Bom, como ele não ativou nenhuma carta quando eu ataquei o monstro dele, eu vou chamar o Nova. Além do Nova, eu vou chamar também o Zero Absoluto. Agora eu tô me arrependendo, mas já foi. Enfim, aqui é porque eu sou muito receoso mesmo. Provavelmente ele não tem nada pra se defender, não. Se não me engano, esse monstro, quando vai pro cemitério, ele não sofre mais dano de batalha. É isso mesmo. É um monstro que eu não gosto, não, sinceramente. Acho que tem monstros bem melhores. Enfim. Não vou nem falar que a gente deu azar de pegar os protagonistas e eles não conseguiram fazer frente. Porque, como eu disse, esses baralhos dos protagonistas eles não são muito bem montados, não, né? Então, nisso, os desenvolvedores eles vacilavam bastante. Porque o Blackwing aqui, mesmo nerfado, ainda era bem forte. Não conheço essa carta. Bana 2 meus reguladores, asa negra. Caramba. Muito específica essa carta. Bane 2 monstros reguladores. Não são nem 2 monstros só asa negra. Tem que ser regulador ainda. E compra 2 cartas. Mas nem nega o ataque. Enfim. Tipo de carta de anime, né?
Esse Gibil ali também, uma carta que não é lá muito boa não. Vou ativar a fusão 6 antes que eu saque. Acho que a última polimerização do que tava no baralho era a última. Antes que eu sou azarado, se eu não ativasse agora, ela ia vir na mão depois. Ah, uma coisa, né? Vocês devem ter percebido. Eu não coloquei saque do destino. Então, se ele puxou polimerização ali, polimerização, né? Uma Mirror Force, completamente sorte. Eu não gosto do saque do destino justamente porque tira a aleatoriedade, né? Então, fica uma coisa previsível, né? Porque geralmente é o que se coloca ali, né? Uma Dark Hole, uma Mirror Force, Espada Luz Reveladores, que é uma carta que eu particularmente não gosto tanto, apesar de ser boa. Asa Negra Jin. Ele usa muito Black Wings, que eu particularmente não uso. Também não foi páreo pra gente. Bom, acho que já dá pra ver a maioria das estratégias. Apesar desse deck que ele ainda tá em... Tô testando ele, mas ele funciona muito bem, né? Como vocês viram. Pelo que eu tô indo aqui, não tem... Eu acho que a gente conseguiu... Acho que eu consegui mostrar as principais estratégias. Não consegui usar o controle mental, né, para mostrar que dá para roubar o monstro do oponente e usar ele como uma matéria de fusão. No restante aqui, eu não lembro se foi num desses 3 duelos ou num dos outros duelos que eu fiz antes de gravar, para mostrar um herói vive, né? Um herói vive, ela gasta a metade dos pontos de vida para invocar um monstro elemental Hero. Parece um custo muito alto, mas não é tão alto assim não. Eu só não coloquei mais porque às vezes ela tá na mão e você não consegue ativar ela, porque você só consegue ativar ela se você não tiver nenhum monstro de face para cima, né? Então a ideia é ela ser uma carta de puro heroísmo mesmo, né? Que ela vem para salvar, fazer uma invocação especial no momento ali que parece que tá tudo perdido, né? E por isso que 3 cópias dela pesa e eu coloquei só uma, né? Bom, no extra deck eu acabei mostrando só o Nova, basicamente só o Nova, né? O Nova e o Escuridão. O Escuridão, o efeito dele é ficar muito forte se você tiver muitos elementais Heroes no cemitério, né? Também a gente teve o Gaia, mas o Gaia a gente não conseguiu nem ativar o efeito dele. Ele pega metade dos pontos de ataque do monstro oponente, de face para cima, e joga para ele, né? Então se o monstro tem 2000, ele pega 1000 para ele, fica com 3.200, e o monstro do oponente fica com 1000, né? Então é uma carta de finalização ali mesmo. Só que ele não mantém esse poder de ataque. Depois ele perde. Por isso que eu falei que é uma versão primitiva do Rebellion, né? O Rebellion tem o mesmo efeito, porém o ataque continua com ele. Um aumento de ataque. O Tornado ele é excelente, porque o Tornado corta o ataque e a defesa de todos os monstros do oponente.
quando ele é invocado. Esse aqui, você escolhe um hero que você tem e um monstro do oponente. Esse monstro do oponente ele perde o ataque de acordo com o ataque desse monstro que você escolheu. O brilhante a gente usou, mas não deu pra ver direito o efeito dele. Porque ele ganha, se não me engano, 300 de ataque para cada monstro banido. Então ele comba com a fusão miraculosa. E se ele for destruído, você ainda puxa 2 monstros, né? Que estão banidos. Então aquela coisa que eu comentei um pouco sobre o Nova, que o Nova ele você gasta muito recurso para fazer ele, mas você vai recuperando quando ele vai destruindo os monstros. A ideia desse aqui também se você perder ele, você não fica de mão vazia, né? Literalmente. O zero absoluto também a gente colocou em campo, mas não deu para ver o efeito dele. Se ele é destruído, ele destrói todos os monstros do oponente. Esse aqui ele fica muito forte, ele fica com 5.000 de ataque quando é invocado. Ele pode atacar 3 vezes em cada turno. Só que ele não pode atacar diretamente, né? Então tem esse porém. E depois ele perde o ataque também, né? Ele fica com 5.000 quando ele é invocado, mas depois fica com 2.500. Bom, o barata, essa barata aqui, se o oponente ele invoca um monstro, tá passando o trem aqui. Se ele invoca um monstro do oponente, se o oponente invoca um monstro de level alto, invocação especial de level alto, você desassocia um monstro que você usou para invocar ele e nega, né? A invocação especial. Então é muito bom. Esse aqui ele ataca 2 vezes, depois que ele destrói o monstro ele ataca uma segunda vez, desassociando o monstro dele. Mas ele é fraco, né? 2100. Pode servir, mas tá aqui mais como uma opção a mais XYZ, né? Mas eu tô até pensando se eu não tiro ele e coloco mais um Gaia, ou quem sabe mais um Escuridão. Talvez eu tire um zero absoluto também, eu coloquei um de cada, enfim. Se vocês tiverem sugestões também, aqui cartas que eu considerei colocar, mas acabei não usando. Aquilo que eu comentei do aviário, o aviário ele é de vento, né? Então com ele eu posso chamar o tornado. Fora ele só tem o Stratos. Bom, era isso que eu tinha pra falar, né? Aliás, tem uma última coisa, né? Fusão Futura. Fusão Futura ela é muito boa para chamar qualquer fusão que a gente tem aqui, mas também para combar com a Miracle Fusion, né? Essa estratégia aqui é bem antiga, desde o primeiro Tech Force, mas ainda continua bem forte aqui. Bom, foi isso então. A gente se vê no próximo vídeo.